Capítulo 296. Criatura de luz. Sun-Yi encarou a figura brilhante à sua frente, com uma miríade de pensamentos surgindo em sua mente. Com sua pele emanando uma radiação branca ofuscante, Nepis parecia bela e pura, como se não fosse tocada pelas imperfeições do mundo mundano. Envolta em luz, ela era como um anjo celestial que o descera ao reino mortal. A visão era ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante. Era também estranhamente semelhante à imagem da criatura radiante que ele tinha visto nas paredes da antiga mina. Especialmente com a gema do fragmento do alvorecer ardendo na testa de Nepi como um terceiro olho. Mas isso não foi o que deixou Sun-Yi hesitante. Como é possível? Mas então, por que não seria possível? No início de sua jornada, ele havia suposto que o aspecto da estrela da mudança era de classificação divina, assim como o dele. Os poderes dela pareciam ser capazes de aumentar memórias ou curar, enquanto os dele poderiam ser usados para explorar, melhorar memórias ou aumentar o próprio Sun-Yi. Como Nepis nunca havia usado as chamas brancas para obter esse último efeito, ele supôs que ela era incapaz de fazê-lo e, portanto, seu aspecto, embora poderoso, era menos versátil. Mas aumentar a si mesma era exatamente o que Nepis estava fazendo agora. Sun-Yi soube disso instantaneamente. Ela envolveu seu corpo em luz assim como ele havia envolvido seu próprio corpo na sombra inúmeras vezes. Com esse aprimoramento, sua proeza física tinha que crescer exponencialmente. Ela sempre fora capaz de fazer isso e escondeu essa faceta de seu aspecto, intencionalmente, ou era algo que aprendeu a fazer apenas depois de se tornar mais poderosa e absorver centenas e centenas de fragmentos de alma no labirinto? Essa pergunta ficaria sem resposta, pelo menos por enquanto. Porque a batalha entre a Estrela da Mudança e o Senhor Luminoso estava longe de terminar. Assim como Sun-Yi suspeitava, com seu corpo envolto em luz, Nepis de repente se tornou muito mais forte e rápida. Se antes ela era visivelmente mais fraca e mais lenta que Gunlaug, mesmo que não por muito, agora parecia o contrário. Ela correu em direção ao inimigo, afastou um dos punhais e desferiu um golpe esmagador bem na máscara espelhada e polida. Desta vez, havia uma marca leve deixada na superfície da armadura dourada por sua espada. Os dois se envolveram em uma batalha feroz, dezenas de ataques voando em direção a cada combatente. O clangor do metal aumentava em volume, tornando-se uma cacofonia quase ensurdecedora. A Estrela da Mudança lutava com abandono, mais e mais feridas acumulavam-se em seu corpo radiante. No entanto, ela também conseguiu desferir vários golpes, cada um atingindo o espelho dourado do rosto do Senhor Luminoso. Lentamente, um indício de rachadura começou a aparecer em sua superfície. Sun-Yi também notou que as feridas dela não estavam cicatrizando. Parecia que Nepis só era capaz de sustentar dois efeitos ao mesmo tempo, um aumentando sua espada, o outro seu corpo. Para invocar o poder curativo da chama branca, ela tinha que sacrificar um ou outro. Mas ela não estava disposta a fazê-lo. Alguns momentos depois, parecia que Gunlaug estava lentamente começando a perder terreno. Sua inimiga era rápida, poderosa e feroz demais. Mais e mais golpes acertavam a armadura dourada, e embora parecesse aguentar, por enquanto, estava claro que os golpes contínuos estavam cobrando seu preço tanto do Senhor Luminoso quanto de seu eco. No entanto, a serpente dourada também tinha alguns truques na manga. Quando o ímpeto da luta começou a favorecer Nepis, ele de repente riu e virou o rosto para pegar o reflexo dela na máscara espelhada. Um segundo depois, o som de gemidos abafados pôde ser ouvido saindo das bocas de centenas de pessoas. A pressão psíquica emanada pelo Senhor Luminoso aumentou repentinamente muitas vezes, jogando algumas pessoas no chão e fazendo outras cambalear. Sun-Yi viu sangue fluindo do nariz, dos olhos e da boca das pessoas. Ele mesmo também sentiu e cerrou os dentes, lutando para continuar de pé. Ele quase falhou. A Estrela da Mudança, que estava no centro e era o verdadeiro alvo do ataque mental, soltou um grito de dor e cambaleou. Foi nesse momento que Gunlaug avançou e esfaqueou-a no peito com uma de suas adagas. Quando a longa lâmina perfurou o corpo esguio da jovem e saiu pelas suas costas, ele disse em voz calma e amigável: "Aí está. Isso é suficiente. Vá morrer agora, garota estúpida." Então, ele torceu a adaga, fazendo-a gritar novamente. Nepis encarou-o, sangue escorrendo de sua boca. Então, ela ergueu sua espada e bateu nele no rosto com o pomo,
repetidas vezes, até que uma pequena rachadura finalmente apareceu na superfície da máscara espelhada. Mas a onda avassaladora de pressão mental não desapareceu. Em vez disso, só aumentou. Gurnalug riu. Terminou? Não. Bem, deixe-me ajudá-la então. Sua segunda adaga passou pelo ar como um relâmpago, cortando Nepis no pulso. Com os tendões cortados, a espada de prata caiu de sua mão, seu brilho diminuindo. Nepis usou a outra mão para empurrar o Senhor Luminoso para longe e deslizou para fora da lâmina da adaga. Depois, cambaleou para longe, acabando de joelhos. A radiação branca que emanava de seu corpo ficou mais brilhante e a ferida em seu corpo começou a sarar. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Gurnalug se aproximou da jovem ajoelhada, rindo. Você achou que eu não saberia desse seu pequeno truque? Vá em frente e cure-se. Veja onde isso vai te levar. Com isso, ele a agarrou pelo pescoço e a esfaqueou, novamente, reabrindo a terrível ferida que havia acabado de fechar novamente. Como está? Vamos, cure isso de novo. Com um rugido feroz, ele continuou a esfaqueá-la, repetidas vezes, sua mão rapidamente ficando pintada de vermelho com o sangue. Ah, isso é realmente divertido. Mas um pouco cansativo. Que tal eu apenas cortar sua linda cabeça agora e acabar com isso? Nepis cuspiu um pouco de sangue e virou a cabeça para encará-lo. E então ela fechou os olhos. Quando chegaram pela primeira vez na Cidade Sombria, Sun-Yi percebeu que Cassie não era afetada pela pressão psíquica da armadura dourada. A partir disso, ele deduziu que a fonte do ataque mental não era a própria armadura, mas o espelho dourado de seu rosto, ou, para ser exato, ver seu reflexo nele. Depois de retornar do castelo, ele compartilhou essa percepção com Nepis. Parecia que ela se lembrava disso. Com os olhos fechados, Estrela da Mudança levantou as mãos e agarrou o Senhor Luminoso que a estrangulava pelos ombros. Então, ela usou todo o seu corpo para desferir um golpe devastador em seu rosto, a gema da coroa do alvorecer atingindo Gurnalug bem onde seu nariz deveria estar. Finalmente, a superfície do espelho dourado rachou e se estilhaçou. Através da pequena brecha, um olho azul cheio de alegria assassina foi revelado. Chocado com o golpe repentino, Gurnlaug cambaleou para trás. Sua vadia. As adagas foram instantaneamente absorvidas pela armadura dourada, substituídas novamente pelo machado de batalha pesado. Mas ele não teve a chance de usá-lo. Com os olhos ainda fechados, Nepis virou-se rapidamente para o som da voz dele. Então, ela levantou a mão, abriu o punho e soprou. No momento seguinte, uma nuvem de areia vermelha saiu de sua palma e envolveu Gurnlaug. Sun-Yi olhou para ela em choque, uma expressão de reconhecimento súbito aparecendo em seu rosto. Ele conhecia bem a aparência daquela nuvem. Não era areia. Era o pólen da flor de sangue. Capítulo 297, Flor Vermelha. A nuvem vermelha envolveu Gurnlaug, infiltrando-se pela rachadura em seu capacete. Um segundo tarde demais para reagir, o Senhor Luminoso cambaleou para trás. Mas não antes de inalar o pólen da flor aterrorizante. Sun-Yi não sabia quando e como Nepis havia conseguido isso, mas sabia que não estava enganado. Este era o pólen da flor de sangue, a horrenda flor parasitária que ele mesmo teve o infortúnio de inalar uma vez, muito tempo atrás. A lembrança das flores vermelhas sedentas de sangue crescendo em seus pulmões enviou arrepios por todo o corpo de Sun-Yi. Naquela época, a única razão pela qual ele não havia se tornado um hospedeiro para a insidiosa criatura do pesadelo foi por causa da trama de sangue. Sem isso, ele teria sido devorado por dentro em meros minutos. E agora, o Senhor Luminoso estava prestes a ter o mesmo destino. Ela realmente fez isso. O restante dos adormecidos reunidos no grande salão não sabia que Gurnlaug já estava praticamente morto, no entanto. Inclusive o próprio tirano. Curvando-se em um acesso de tosse violenta, ele rosnou. O quê? O que você fez comigo, sua vadia? Nepis ainda estava onde ele havia derrubado, ajoelhada no chão. Sua armadura estava estilhaçada e rasgada, com rios de sangue escorrendo pelo metal branco rachado. O brilho radiante de sua pele havia sido extinto, mas havia chamas incandescentes ardendo sob ela. As horríveis feridas em seu peito estavam se fechando lentamente, e as lacerações em seu rosto já haviam desaparecido, deixando-o tão perfeito quanto era antes. Esse rosto, no entanto, estava ensanguentado e pálido, contorcido em uma expressão de agonia terrível. Em seus olhos,
No entanto, havia uma maldade sombria. Um coro de sussurros percorreu a multidão quando testemunharam as feridas medonhas se curando. Sejam os membros do exército ou os habitantes das favelas, todos tinham duas palavras em seus lábios: chama imortal. Chama imortal. E então alguém gritou, com a voz cheia de espanto: Isso é a bênção do fogo. Surda a tudo isso, Estrela da Mudança gemeu e lentamente se levantou. Então, ela lutou para olhar para o Senhor Luminoso e disse, com a voz trêmula de dor: Eu te matei. Através da rachadura na máscara dourada, Sun-Ni viu o olho azul de Gunlaug primeiro se estreitar e, em seguida, abrir subitamente. No momento seguinte, o Senhor Luminoso começou a tossir novamente. Desta vez, um grito abafado escapou de seus lábios. Apóstrofo. Está prestes a começar. Sun-Ni se moveu um pouco, posicionando-se sutilmente mais perto de Castea. Enquanto isso, Gunlaug cambaleou e gemeu. Havia sangue escorrendo por baixo de sua máscara quebrada. Então, uma risada trêmula ecoou na sala do trono do antigo castelo. Ah! Você realmente fez isso? Que surpresa! Ele largou seu machado de batalha, que se transformou em uma poça de ouro líquido e se fundiu com a estranha armadura. Ele deu um passo em direção a Nepis, mas cambaleou e caiu de joelhos. Por alguns momentos, o Senhor Luminoso permaneceu imóvel. Então, seu corpo convulsionou, mais sangue escorrendo pelas rachaduras na viseira de seu capacete dourado. Um grito abafado pôde ser ouvido novamente, cheio de dor torturante. Centenas de pessoas observavam, atônitas, com os olhos cheios de descrença, raiva e terror. O Senhor Luminoso levantou a cabeça e olhou para Nepis, então sibilou: Que piada! Eu não posso. Não posso morrer assim. Estrela da Mudança olhou para ele, o rosto frio e imóvel. Não havia triunfo ou zombaria em seus olhos. Mas também não havia misericórdia. Virando-se, ela hesitou por um momento então disse, com a voz estranhamente gentil: Descanse agora. Seu pesadelo acabou. Gunlaug encarou-a incrédulo e então riu de repente. Havia um som perturbador e borbulhante vindo de algum lugar profundo em sua garganta, como se estivesse se afogando em sangue. Bom. Isso é muito bom. O seu só está começando, no entanto. Com isso, ele se levantou lentamente e então se virou. Cambaleante, o Senhor Luminoso deu um passo à frente, e depois outro. A multidão assistiu em silêncio enquanto ele penosamente caminhava até os degraus que levavam ao trono de mármore branco e subia, sangue escorrendo pelas rachaduras em seu capacete, sua armadura dourada fluindo e girando em torno de seu corpo em um estado que se assemelhava ao pânico. Finalmente, Gunlaug alcançou o estrado e caiu em seu trono, olhando para o grande salão do antigo castelo com uma expressão estranha e saudosa. Então, ele se esforçou para dizer algo, mas foi acometido por um acesso de tosse violenta. No final, ele apenas sussurrou algumas palavras quase inaudíveis e se apoiou no encosto do trono, seu corpo relaxando. Talvez Sun-Ni fosse o único que ouviu, devido ao fato de sua sombra estar escondida na escuridão do nicho o tempo todo. Eu tentei. No começo. Eu realmente tentei. Foi isso que Gunlaug sussurrou. E então, ele ficou imóvel. O Senhor Luminoso da Cidade Sombria estava morto. Sun-Ni soube disso instantaneamente, porque a terrível aura psíquica que o pressionava ao chão desapareceu de repente, permitindo que todas as pessoas ao seu redor se movessem e respirassem livremente. Sabendo o que estava prestes a acontecer, ele lançou um último olhar para o fundo do grande salão. Um cadáver em armadura dourada estava sentado no trono, uma bela flor vermelha aparecendo da rachadura em sua máscara polida. Alguns momentos depois, a armadura subitamente brilhou com luz branca e então se desintegrou em inúmeras faíscas, revelando o homem que havia governado este lugar amaldiçoado por muitos anos com punho de ferro. Gunlaug era surpreendentemente bonito. Embora seu rosto estivesse coberto de sangue, era fácil perceber. Ele tinha uma barba curta e cabelos loiros compridos. Um de seus olhos havia desaparecido, devorado pela trama de sangue, e o outro estava rapidamente ficando vidrado. O que mais surpreendeu Sun-Ni, no entanto, foi quão jovem ele parecia. Era difícil imaginar o Senhor Luminoso como algo além de poderoso e eterno, mas, na verdade, ele não tinha mais de 27 anos. De alguma forma, Sun-Ni havia esquecido esse fato. Crianças.
Todos nós aqui somos apenas crianças perdidas. Ele não perdeu muito tempo pensando nisso, porém. Porque nos próximos momentos, Tessai, que havia estado olhando para seu senhor morto com sua expressão habitualmente sombria, virou-se e olhou para a multidão de habitantes da favela e, em seguida, para os membros do hoste. O gigante hesitou por um segundo e então disse, sua voz profunda e escura reverberando pelo antigo salão, ... O que estão esperando? Matem todos eles. E então, tudo mergulhou na loucura. Capítulo 298, Fogo e Sangue. O primeiro guarda a seguir a ordem de Tessai avançou, invocando sua arma. E caiu, no chão, com um pesado kunai aparecendo de repente em seu olho. Devido à atenção de todos estar voltada para a figura ensanguentada no trono, ninguém notou quando Sun Li moveu sua mão levemente, deixando o espinho espreitador voar. Ele não estava olhando para Gunlaug, no entanto. Seus olhos estavam voltados para Nepis, enquanto sua sombra observava Caster. Quando o Senhor Luminoso morreu, algo estranho aconteceu com a Estrela da Mudança. Seus olhos se abriram, perdendo o foco, e então ela cambaleou um pouco e caiu de joelhos. Seu corpo estava ocupado se reorganizando após absorver uma enorme quantidade de essência da alma, o que deixou Nepis vulnerável por alguns momentos. Foi quando Tessai deu sua ordem, e foi quando Sun Li jogou seu kunai e matou o guarda que corria para atacar os moradores da favela. Alguém gritou e, no momento seguinte, o grande salão do castelo mergulhou no caos. Despercebido por todos, Caster de repente se transformou em um borrão. Não tão rápido. Sun Li foi derrubado de seus pés e caiu desajeitadamente, seu pulso gritando de dor. Ele alcançou seu objetivo, porém, mesmo enquanto caía, ele viu o orgulhoso legado rolando no chão de mármore, tropeçado, pela corda invisível do espinho espreitador. Um segundo depois, centenas de adormecidos se chocaram uns contra os outros, sua raiva reprimida, sede de sangue e ressentimento assassino finalmente explodindo em uma tempestade de violência. O mármore branco foi instantaneamente pintado de vermelho com sangue. Os guardas massacraram indiscriminadamente suas poderosas armas de memória e treinamento, dando-lhes uma grande vantagem sobre a multidão desorganizada de moradores das favelas. Mas eles não estavam matando apenas aqueles que vieram do assentamento externo. No pânico e caos que envolveu a sala do trono, diferenciar amigo de inimigo não era uma tarefa fácil. Sun Li viu vários assistentes de artesão caírem diante de suas lâminas, bem como algumas pessoas azaradas que haviam pago um pesado tributo em troca da promessa de segurança. Com Gunlaug desaparecido, essa segurança também se foi. Quase parecia que os guardas não se importavam com quem matavam, ou até mesmo estavam felizes por serem soltos da corrente. Mesmo que houvesse entre eles aqueles que haviam preservado vestígios de consciência, agora, isso estava completamente desaparecido, devorado pelo instinto da multidão e pela euforia de estar livre de todas as restrições. Seus rostos estavam contorcidos com caretas ferozes, e seus olhos ardiam com raiva, ódio e alegria tenebrosa. Este foi talvez o acontecimento mais perturbador e assustador que Sun Li já tinha visto. E ele tinha visto alguns dos horrores mais arrepiantes que o Reino dos Sonhos tinha a oferecer. Como podem os humanos fazer isso com outros humanos? Mas, essa pergunta era inútil e também hipócrita. Os humanos eram de fato as criaturas mais adaptáveis. Quando precisavam, eles facilmente despojavam suas vítimas do status de ser humano, assim absolvendo-se de qualquer culpa ou pecado. Por que sentir culpa por abater gado? Criaturas piores do que gado, até mesmo. Pragas odiosas. Sun Li já havia praticado esse truque simples de mente no passado. Esses pensamentos só lhe tomaram uma fração de segundo. Saltando para seus pés, Sun Li invocou o fragmento da meia-noite e correu em direção a Nepis. Enquanto isso, os moradores da favela recuperaram a consciência e enfrentaram o ataque do exército com tanta fúria e sede de sangue. Embora fossem menos experientes, bem alimentados e armados, sua determinação e fúria exaltada compensavam isso. Protejam-a, Senhora Nepis. Matem os desgraçados. Julgamento. As duas forças colidiram, eviscerando qualquer um que tivesse o infortúnio de ficar preso entre elas. Gritos de terror e dor encheram o grande salão. O chão ficou escorregadio com sangue e os corpos mortos se amontoaram nele, olhando para o vazio com olhos arregalados. Sun Li viu o caçador marcado de antes mergulhar sob o golpe de um jovem guarda e enfiar a ponta de sua espada na garganta do inimigo. Ele viu vários caçadores do exército avançarem em Efi,
que havia facilmente rasgado a corda que prendia seus braços e os encontrou com um sorriso feroz, a bela lança de bronze tecendo-se a partir de faíscas de luz em suas mãos. Ele viu Tessai esmagando o crânio de um adormecido aleatório com massa pesada. O pobre jovem era apenas culpado de entrar em seu caminho. Ele viu pessoas gritando de medo enquanto tentavam fugir do salão. Muitos caíram no chão e foram então pisoteados pelos pés da multidão em pânico. O problema era que ele não via Caster. Chegando perto de Nepis, Sun-Ni desviou a espada de alguém e então socou seu oponente no rosto, fazendo voar para trás com um grito de dor. Ele olhou ao redor, tentando perceber o orgulhoso legado, sua mente fria e concentrada. E ali, ele o viu. Caster pode ter planejado matar a Estrela da Mudança no momento de sua fraqueza, mas graças à intervenção sutil de Sun-Ni, ele havia perdido essa chance. Agora, o legado tinha problemas maiores para lidar. Com a Gema encantada em sua mão, ele estava lutando contra ninguém menos que Gema, a líder dos caçadores. Não importava o quão forte e habilidoso Caster fosse, este não era um oponente que cairia facilmente, se é que cairia. Ele não conseguia se livrar dessa luta sem arriscar ser morto. Bem. Esse problema parece estar resolvido. Mas agora, havia outro. Muito maior. De volta aos degraus que levavam ao trono branco, Arus estava de costas para o massacre abaixo, com uma expressão estranhamente desorientada congelada em seu rosto. Sun-Ni podia ver seu rosto porque a sombra nunca saía da escuridão do nicho, observando cada movimento do terrível corcunda. Arus estava olhando para o corpo morto de Gunlaug, com os olhos vidrados confusos e vazios. Mas então, lentamente, um vestígio de uma emoção sombria e mortal apareceu neles. Virando-se, ele estudou o grande salão, não perturbado nem um pouco pelo caos sangrento, o clangor do aço e as dezenas de pessoas morrendo diante dele. E então, seu olhar caiu sobre Nepis. Droga! Naquele momento, tanto Kai quanto Cassie apareceram ao lado de Sun-Ni. Virando-se para eles, ele fez um gesto para a Estrela da Mudança e gritou, proteja Una. No estrado, Arus inclinou a cabeça, atravessando a Estrela da Mudança com um olhar assassino. Lentamente, seu rosto se contorceu, tornando-se bestial e aterrorizante. Ódio puro e insanidade ardiam em seus olhos, fazendo qualquer um que olhasse acidentalmente em sua direção estremecer. Com um rosnado baixo, o corcunda deu um passo à frente e estendeu a mão, pronto para invocar uma arma. Mas no momento seguinte, alguém se chocou contra ele em alta velocidade. Embora Arus tivesse desviado da lâmina voadora no último momento, a força do impacto foi tal que ambos foram arremessados para trás, na escuridão atrás do trono. Rompendo uma escotilha de madeira que estava escondida ali, Sun-Ni e Arus rolaram por uma longa escadaria de pedra e deixaram o caos do grande salão para trás. Alguns momentos depois, eles caíram no chão de um amplo corredor e foram lançados um longe do outro. Sun-Ni torceu o corpo para recuperar o equilíbrio e usou o fragmento da meia-noite para evitar deslizar ainda mais longe. Então, ele se levantou e olhou sombriamente para Arus, que também estava se levantando. Um brilho frio apareceu em seus olhos. Assim como Sun-Ni esperava. Hoje, um deles iria morrer. Capítulo 299. Reflexo distorcido. No grande salão do antigo castelo, o ar estava repleto de gritos e o clangor do aço, com rios de sangue sendo derramados no chão de mármore branco. Mas no amplo corredor onde Sun-Ni e Arus se encontravam, o caos que reinava acima parecia abafado e distante. Eram apenas os dois ali. Pegando o fragmento da meia-noite das pedras frias, Sun-Ni esticou os ombros e olhou para o corcunda. Havia um fogo escuro e gelado queimando no fundo de seus olhos. Que maravilha! Finalmente estamos a sós. O corcunda inclinou a cabeça e encarou-o com seus olhos vidrados, sem dizer nada. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Sun-Ni. O quê? Nenhuma reação. Bem, justo. Permita-me apresentar-me, então. Meu nome é Sun-Ni. E eu tenho desejado matá-lo há muito, muito tempo. Arus permaneceu imóvel, olhando para ele com a mesma expressão indiferente e entediada. Um vestígio de raiva apareceu no rosto de Sun-Ni. Dando um passo sutil para o lado e girando levemente o tronco, ele disse em tom casual, para dizer a verdade, Arus, eu matei muitos monstros. Alguns deles eram criaturas do pesadelo, e outros eram homens. Matei uma ou duas pessoas também. Mas nunca o fiz por maldade. Eu nunca gostei.
Demais. Ele fez uma pausa e então cuspiu, sua voz tremendo. Mas eu vou gostar de matar você. Sun-Ni segurou o cabo do fragmento da meia-noite com as duas mãos e deu um passo à frente, perfurando Corcunda com um olhar furioso. Você incorpora tudo que eu desprezo. O simples fato de sua existência me ofende. Você me enoja, e só por isso vou acabar com você. Você não merece viver. Arus piscou e continuou encarando-o, imóvel. Sun-Ni parou a poucos metros de distância e rosnou, frustrado com a falta de resposta. Você tem alguma ideia do que eu tive que fazer, o que eu tive que sacrificar, quantas coisas eu tive que deixar para trás para me salvar de me tornar escravo de alguém? E aqui está você, vivendo como um por sua própria vontade. Desgraçado, o que lhe dá o direito? Quem te deu a ideia de que você pode respirar o mesmo ar que eu? O Corcunda finalmente mostrou um sinal de que havia ouvido Sun-Ni. Com uma expressão levemente irritada, ele balançou a cabeça e disse: falar, falar, falar. Você fala demais, vermezinho. Sun-Ni sorriu. Um brilho perigoso apareceu em seus olhos. É? E o que você vai fazer a respeito? Arus também sorriu. Seu sorriso era frio, antinatural e assustador. Quebrar você em pedaços. Você terá que morrer de qualquer maneira. Todos vocês. Sun-Ni arqueou as sobrancelhas. Ah, é? Por quê? O Corcunda deu de ombros e estendeu a mão. Tecida a partir das faíscas de luz, uma corrente pesada apareceu no ar, envolvendo seu braço do pulso ao cotovelo. Depois, ele fez uma careta e endireitou as costas tanto quanto sua deformidade permitiu. Antes, ele parecia ter a mesma altura de Sun-Ni. Mas agora, Arus se erguia acima dele quase tanto quanto Tessai havia feito, sua figura retorcida irradiando uma sensação de poder cruel e bestial. Quando duas luzes ameaçadoras acenderam em seus olhos pálidos, ele rosnou, porque esta é a vontade do Senhor. Sun-Ni riu. Senhor? O Senhor luminoso. Não quero desapontá-lo, tolo, mas seu senhor está morto. Arus encarou-o com sincera confusão. Então, um canto de seus lábios se curvou para cima. Com algo que quase parecia pena, ele disse: pobre verme. Você nem entende o que é lealdade, não é? Vivo ou morto. Não importa. Sun-Ni rosnou. Você está certo. Eu não entendo. Finalmente, ele levantou a espada e se preparou para atacar. Sabe? Passei tanto tempo tentando descobrir qual é a sua habilidade de aspecto e defeito. Mas agora, estou feliz por não saber. Eu não quero matá-lo usando um truque. Eu só quero aniquilá-lo. Arus ouviu-o. Um sorriso zombeteiro apareceu em seus lábios. Ponto. E então, Sun-Ni subitamente ficou cego. Um momento antes, Sun-Ni estava olhando para a figura odiosa do temível Corcunda. Então, de repente, sua visão se foi, substituída por nada além de escuridão infinita. O quê? Quase imediatamente, um golpe monstruoso o lançou para trás. Sun-Ni bateu na parede do corredor e, depois caiu no chão, deixando um rastro de sangue nas pedras frias. Seus ossos gemeram, mas se mantiveram juntos, ainda que por pouco. Arus, que o atingiu no peito com um soco, a corrente pesada envolta em seus nós dos dedos, avançou com velocidade terrível, tentando esmagar o crânio do inimigo sob sua bota. Seus movimentos eram rápidos e completamente silenciosos. Para sua surpresa, porém, o pequeno miserável de alguma forma conseguiu rolar para longe e saltar para trás, evitando a morte por um triz. Sun-Ni deslizou para trás e se levantou, balançando cegamente o fragmento da meia-noite em um arco amplo à sua frente. A lâmina do Tassi errou completamente o Corcunda assassino, mas comprou um segundo para ele se recompor. Não que fosse ajudar. Ele ainda estava cego. Claro. Tudo faz sentido agora. Sun-Ni finalmente desvendou o mistério em torno de Arus. Ele entendeu por que tantos adormecidos, não importando quão habilidosos e sem levar em conta o poder de suas habilidades de aspecto, haviam sido de alguma forma tornados impotentes e facilmente abatidos pelo carrasco de Gunalug. Ele também entendeu por que não havia testemunhas dos inúmeros assassinatos que Arus cometeu. Ninguém jamais o viu matando suas vítimas, os corpos sempre eram encontrados apenas depois que o massacre terminava. Não era porque o Corcunda aterrorizante conseguia se mover como um fantasma ou possuía um poder tão grande que ninguém podia sequer tentar resistir. Era porque sua habilidade de aspecto podia literalmente fazer as pessoas não o verem. Ou qualquer coisa, nesse caso.
Não importava quão habilidosos ou poderosos fossem seus oponentes. Uma vez que estivessem cegos, toda a técnica e habilidades se tornavam inúteis. Matar uma pessoa cega era uma tarefa fácil. Também não importava se alguém estava lá para ver Arus matar, enquanto ele quisesse, permaneceria invisível pelo tempo que desejasse. Foi assim que nasceu a lenda do açougueiro horrível. Afinal, as pessoas sempre tinham mais medo das coisas que não conseguiam ver. Sun Yi cuspiu um pouco de sangue e fez uma careta. Era bom revelar outro segredo. A questão era: ele seria capaz de sobreviver sabendo a verdade? Capítulo 300 Escravo do Senhor Luminoso. Por um capricho do destino, hoje, Arus estava enfrentando possivelmente o pior oponente que poderia ter enfrentado na Costa Esquecida. Entre os adormecidos, pelo menos. No entanto, Sun Yi não estava surpreso. Ele sempre sentiu que ele e o corcunda assassino estavam destinados a acabar lutando um contra o outro até o amargo fim. Antes, ele pensava que isso era apenas intuição, mas agora ele sabia que suas ocasionais e sutis premonições eram tudo menos aleatórias. Todo aquele tempo atrás, ele já havia sentido que os dois estavam conectados por um fio do destino. Será que foi uma surpresa, então, que seu aspecto acontecesse de contrariar em grande parte o de Arus? E realmente o contrariava, embora não completamente. Se qualquer outra pessoa estivesse no lugar de Sun Yi, já estaria mortos. Roubados de sua visão, pouquíssimas pessoas, se é que havia alguém, poderiam resistir ao furioso ataque do corcunda terrivelmente forte. Mas, Sun Yi não era qualquer um. Mesmo cego, ele tinha o sentido das sombras ao seu lado. Embora não fosse o mesmo que ser capaz de ver Arus, ao sentir os movimentos de sua sombra, Sun Yi conseguia prever seus ataques com pelo menos algum nível de precisão. Não era perfeito, no entanto. Pelo menos ele não havia chegado ao nível em que essa forma de percepção pudesse substituir completamente a visão. Então, agora, Sun Yi tinha uma escolha a fazer. Enquanto sua sombra estava envolta em seu corpo, ela lhe dava um incrível aumento de força, velocidade e resistência. No entanto, não era capaz de lhe fornecer um segundo par de olhos. Então ele poderia continuar a confiar apenas no sentido das sombras e manter esse impulso, ou deixar a sombra ir e lutar contra Arus apenas com sua própria força, enquanto conseguia ver. Decisões. Sentindo a sombra corcunda do açougueiro assassino avançar, Sun Yi desviou para a esquerda e ouviu algo sibilar ao lado de sua têmpora com velocidade terrível. Uma fração de segundo depois, e seu crânio teria sido esmagado pelos elos da corrente de ferro em volta no punho do inimigo. Ele perdeu a outra mão do corcunda, no entanto. Seu pulso foi subitamente pego em um aperto de ferro e torcido, forçando Sun Yi a gritar e soltar o fragmento da meia-noite. Mais um segundo e seus ossos iriam se estilhaçar. Seguindo a direção da torção, Sun Yi executou um mortal aéreo para salvar seu braço e relutantemente ordenou que a sombra se soltasse de seu corpo. Ao pousar nas pedras, Sun Yi finalmente conseguiu ver novamente. Arus o segurava pelo pulso com uma mão, a outra se levantando, para desferir um golpe esmagador. Sun Yi duvidava que restasse algo de seu rosto se permitisse que aquele golpe acertasse. Ele ainda segurava o fragmento da meia-noite em sua mão livre. Virando o tachi para cima, Sun Yi o empurrou na direção da garganta do corcunda. Com um vislumbre de surpresa nos olhos do inimigo, Arus mudou a direção de seu golpe, transformando-o em um bloqueio. A lâmina afiada, como navalha, mordeu os elos da pesada corrente enrolada firmemente em seu antebraço e ricocheteou. No entanto, isso deu a Sun Yi a oportunidade de soltar seu pulso e saltar para trás. Apesar do fato de que sua mão machucada estava tremendo, ele a colocou de volta no cabo do fragmento da meia-noite e encarou Arus mais uma vez. O corcunda inclinou a cabeça e encarou Sun Yi com uma expressão divertida. Verme escorregadio. Como você está fazendo isso? Sun Yi sorriu. Não gostaria de saber. Então, ele fez uma careta e acrescentou após alguns momentos de silêncio dolorido. Ainda consigo te ver graças ao meu aspecto. Arus sorriu. Ah? Bom. É gentil da sua parte me dizer. Com isso, ele de repente jogou sua mão para a frente. O que ele está fazendo? A distância entre eles era muito grande para acertar um soco. Mas no momento seguinte, Sun Yi percebeu seu erro. Já era tarde demais, no entanto. A corrente de repente saiu do braço do corcunda e instantaneamente cobriu a distância entre eles.
Antes que Sun-Yi pudesse reagir, ela estava firmemente enrolada na lâmina do fragmento da meia-noite. Então, Arus puxou-a de volta com uma força tremenda. Sun-Yi poderia permitir-se ser jogado ao chão bem na frente do cruel carrasco ou soltar sua espada. Ele escolheu a segunda opção. O fragmento da meia-noite voou para longe e caiu no chão de mármore com um tilintar melodioso. Havia pouca esperança de recuperá-lo. E Sun-Yi duvidava que Arus fosse dar-lhe tempo suficiente para dispensar e invocar o Tashi novamente. De fato, quase instantaneamente, o temível Corcunda já estava avançando sobre ele, os martelos de ferro de seus punhos prontos para quebrar todos os ossos do corpo de Sun-Yi. Vá morrer, desgraçado! Sun-Yi rosnou e avançou rapidamente. Desviando de um golpe mortal, ele torceu o corpo e desferiu um golpe feroz. Seu punho se conectou ao queixo do Corcunda, fazendo Arus cambalear para trás. Sun-Yi pode ser magro e não tão alto quanto a maioria dos homens, mas ele não era mais um garoto fraco dos arredores. O poder de 900 fragmentos de sombra, cada um conquistado em uma luta mortal contra horrores inimagináveis, corria por suas veias. Ele era muito mais forte do que aparentava. Forte o suficiente para estilhaçar pedras com as próprias mãos. E ainda assim, ele não era tão forte quanto Arus. Embora abalado pelo golpe no rosto, o Corcunda não parecia seriamente ferido. Mas seu próximo golpe quase fez Sun-Yi ceder. Por alguns breves momentos, os dois se envolveram em um combate violento e bárbaro. Usando os punhos, pernas e até mesmo dentes, fizeram de tudo para destruir o inimigo. Arus lutou com a habilidade medida de um assassino experiente, enquanto Sun-Yi lutou com o desespero e astúcia selvagem que sua criação cruel lhe ensinara. O Corcunda estava em uma grande vantagem naquela luta. Com sua enorme força e alcance e peso muito maiores, tudo o que ela precisava fazer para vencer era derrubar Sun-Yi no chão. Sabendo disso, Sun-Yi fez tudo ao seu alcance para evitar ser agarrado. Ele se contorceu e se moveu, desviando das mãos grandes do Corcunda e desferindo golpe após golpe. Logo, Arus estava sangrando de meia dúzia de cortes em seu rosto angular. Sun-Yi, no entanto, estava em condições muito piores. Os punhos do Corcunda e, especialmente, aquela maldita corrente dele, haviam deixado marcas terríveis em seu corpo. A pele em sua testa estava rasgada, e um fluxo de sangue escorria pelo rosto. Normalmente, isso cegaria uma pessoa. Mas ambos os olhos já estavam cegos, ele estava usando sua sombra para enxergar. Que, irônico. Ainda assim, era apenas uma questão de tempo até Sun-Yi cometer um erro. E logo ele cometeu. Sun-Yi estava atrasado apenas uma fração de segundo, mas foi tudo o que Arus precisou para acertar uma de suas mãos largas em seu ombro. Então, ele o apertou com força suficiente para fazer os ossos de Sun-Yi gemerem, roubando assim do inimigo sua única vantagem, a mobilidade. Com os olhos de Sun-Yi regalados, o Corcunda sorriu. Hora de morrer, vermezinho. Com isso, ele jogou Sun-Yi contra a parede, fazendo uma rede de rachaduras atravessar sua superfície de pedra. Ferido e desorientado, Sun-Yi sentiu algo frio e inevitável agarrar seu pescoço. Olhando sua vítima diretamente nos olhos, Arus apertou o pescoço de Sun-Yi e sorriu. Bom. É bom que você possa ver. Normalmente, eles não veem. Que pena. Sun-Yi levantou seu punho e acertou Corcunda no rosto, mas sem sucesso. Ele não conseguiu encontrar o apoio adequado ou mover seu tronco para desferir um golpe adequado. Mesmo assim, ele tentou novamente, e novamente, e novamente. A pele no rosto de seu estrangulador se partiu, deixando mais sangue fluir, mas Arus apenas continuou sorrindo, olhando para ele com fascínio. Bom. Isso é tão bom. Tão bom. Sun-Yi levantou fracamente a mão novamente, mas hesitou antes de tentar acertar o Corcunda mais uma vez. Com o pouco ar que lhe restava nos pulmões, ele ofegou. Ei, desgraçado. Você se lembra de como eu te disse que eu não queria usar um truque para te matar? Arus simplesmente sorriu. Bem. Isso foi um truque. Ao mesmo tempo, ele acertou Corcunda no rosto novamente. Sabendo que esses socos não eram fortes o suficiente para mudar alguma coisa, Arus não reagiu. Mas desta vez, uma lâmina fantasmagórica apareceu repentinamente na mão de Sun-Yi no último momento.
Diferente das memórias normais, esta se teceu do nada e quase instantaneamente. Então, ela perfurou a têmpora de Arus e afundou profundamente em seu cérebro, matando-o na hora. O sorriso congelou nos lábios do Corcunda. Seus olhos se arregalaram e, aos poucos, ficaram vidrados. Seu terrível aperto no pescoço de Sun Yi enfraqueceu. Então, ele desabou no chão como um manequim quebrado, seus olhos vazios ainda abertos e encarando o vazio. Sun Yi caiu de joelhos e puxou um ar rouco. Morra. Seu desgraçado. Morra, morra, morra. Um sorriso perverso e furioso apareceu em seu rosto. Morra e vá fazer companhia ao seu senhor no inferno. Tremendo, ele usou a parede para se levantar e olhou para o açougueiro morto com uma estranha mistura de ódio, triunfo e desprezo. Depois de um tempo, ele disse, não querer não significa que eu não vou, seu tolo.